Estamos em Arronches, na herdade da Figueira de Cima, propriedade da família Reynolds, para mais uma entrevista de uma série de 8 no âmbito do projeto Futuragri, coordenado pela Inova Mais e cofinanciado pela União Europeia. E vamos falar com o Dr. Nuno Faria, é investigador do Departamento de Monitorização e Diagnóstico de Pragas e Doenças do Laboratório Inove Plant Protect. Nuno Faria é doutorado em Ecologia pela Universidade Autónoma de Madrid, Espanha, e os seus principais focos de investigação são a gestão e monitorização de pragas e doenças em várias culturas agrícolas relevantes. Participa também em tarefas de modelação ecológica e de análise espacial e geoestatística. Foi também investigador convidado no MED, Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora. Dr. Nuno, muito obrigado. Obrigado. Começaríamos por aí. Quer falar-me um pouco da sua atividade de investigação que tem vindo a desenvolver nestes vários âmbitos? Bem, eu trabalho essencialmente, como disse, na questão da gestão de pragas e doenças em cultivos mediterrâneos, sobretudo. Nos últimos anos tenho focado sobretudo em 2 cultivos e num uso, um agroflorestal, que é o montado. Os 2 cultivos são a vinha e o olival. Foram estes os dois grandes cultivos onde nós temos estado a desenvolver e onde eu tenho estado particularmente empenhado nos últimos 3 anos, que são o tempo em que eu estou a trabalhar no Inove Plant Protect. Neste particular, nos últimos 3 anos, uma das grandes tarefas que eu tive a meu cargo, para além de toda a questão relacionada com a modelação, como falou, e com a questão da detecção remota e com a identificação de soluções de detecção remota para a identificação de pragas e doenças no terreno, o trabalho tem estado muito dirigido para 2 partes. A primeira parte na vinha, com a tal cigarrinha verde, uma praga que de facto é um grande problema aqui no Alentejo, e a outra que é uma doença que ataca o sobreiro, mas não só o sobreiro e a azinheira e outras plantas também, que é denominada por fitóftora e que acaba com o tempo por conduzir à mortalidade das árvores. Estas foram as 2 principais áreas de trabalho nos últimos anos no Inove Plant Protect. Essas 2 pragas ou doenças, uma praga e uma doença que refere, elas sempre existiram nesta região ou são mais recentes? De que forma tem evoluído a questão das pragas e das doenças nas últimas décadas? A questão da cigarrinha foi de facto uma coisa recente. A cigarrinha começou-se a notar de facto que ela estava a aumentar a partir de meados da década de 90, foi mais ou menos por essa altura em que a cigarrinha começou a chamar a atenção. Obviamente que nos últimos 10 anos foi quando as coisas se tornaram muito complicadas do ponto de vista de gestão da praga dentro da vinha. No caso da fitóftora, que é um homiceto, um organismo semelhante a um fungo, podemos dizer assim, as coisas são um bocadinho diferentes porque a espécie veio de fora, já no século passado, e no início do século passado mesmo até. E esta doença, nos últimos anos tem ganho, de facto, tem tido uma progressão bastante notória nos nossos ecossistemas de montado, tanto do sobre como da zinho. De maneira que não foi uma progressão relativamente constante e não foi abrupta como aconteceu no caso da cigarrinha. É relativamente comum hoje em dia relacionarmos tudo isto com as questões climáticas, ainda para mais sendo de ecologia. Há uma correlação direta? Como é que funciona e como é que podemos projetar no futuro este tipo de doenças e de problemas com as alterações climáticas, se é que faz sentido? Sim, faz todo o sentido. Faz todo o sentido porque nestes 2 casos podemos dizer que estão extremamente relacionados com a questão das alterações climáticas. Nós temos menos chuva, temos mais dias de calor, temos invernos cada vez mais suaves e isto, no caso da cigarrinha, teve uma importância tremenda. Nós conseguimos ver perfeitamente nos estudos que temos feito que se o inverno foi relativamente suave, temos um problema de cigarrinha muito cedo. Pode começar logo
no início de maio. Nos anos onde chove mais, nos anos mais regulares, temos um padrão completamente diferente. Pode só aparecer em junho, finais de junho e até em julho, em algumas situações. Portanto, isto faz com que a ocorrência da praga e a fenologia que a praga tem no terreno seja completamente distinta. Estas mudanças, então, catapultam a espécie para a vinha muito cedo. No caso da fitóftora, a situação é semelhante. Elas precisam de ter em determinadas alturas do ano, normalmente no outono, este homicédio precisa ter durante o outono e na primavera condições em que se juntem umidade relativa e umidade no solo particularmente e temperatura que permitam que o organismo, este patógeno, se desenvolva. E de facto temos tido as condições nestes anos mais secos e que acabam por ter um bocadinho de chuva na primavera e no outono, condições para que esta doença se instale e progrida muito mais rapidamente. Ao que julgo saber, a sua atividade centra-se muito neste desenvolvimento científico e tecnológico, mas também no contacto com os agricultores locais. De que forma é que isto funciona e que tipo de receptividade vai tendo nesta sua atividade? Felizmente funciona bastante bem. Funciona bastante bem porque a verdade é que os agricultores todos os dias têm problemas novos para resolver na vinha. Tendo problemas novos, não sabem muito o que fazer quando a situação é nova. Há agricultores que só começaram, por exemplo, a ter problemas com cigarrinha nos últimos 5, 6 anos, antes não tinham problemas nenhuns. Mas há outros que já têm há 10 anos e até há mais tempo, depende de muitas zonas. Há outras que têm outros problemas, por exemplo, os aranhiços, que atacam mais numas zonas do que noutras. Portanto, os problemas com os agricultores são diferentes e alguns até que são novos. São novos, problemas que atacam, pragas que atacam no início, por exemplo, das plantações das vinhas e que consomem os rebentes e que acabam por redundar em mortalidade. Portanto, há coisas sempre diferentes a acontecerem de herdade para herdade, mesmo quando são relativamente próximas, porque o solo, de facto, condiciona muito aquilo que se pode instalar numa determinada zona em termos de pragas e doenças. E, de facto, há sempre qualquer coisa nova a acontecer todos os dias e isso, de facto, é bastante motivador também pela minha parte para desenvolver o meu trabalho de investigação, poder contactar com os agricultores e perceberem quais são os problemas. E há vários exemplos desses no Alentejo. Felizmente, já aconteceram nos anos anteriores e este ano já aconteceu também de serem solicitada informação acerca de pragas que até nem estavam a ser muito problemáticas nos anos anteriores e que este ano estão a ser e de formas inusitadas, não se estavam à espera. Portanto, no fundo, essa relação estabelecida com os agricultores ou com os proprietários locais também vos dá uma noção do que é que em cada momento está a ser mais problemático na região, não é? Claro que sim. Isto é a informação que nós temos que tentar gerir. Nós temos recursos limitados, como é óbvio, e este contacto próximo com os agricultores permite-nos que nós, técnicos do Inoplant Protect e investigadores, que permitam gerir e direcionar da melhor forma as áreas onde se vão focar. Portanto, isto tem um impacto imenso na forma como nós fazemos a nossa investigação, como é óbvio. Queria perguntar-lhe se consegue, enfim, dar uma antevisão do que poderão vir a ser os maiores desafios da agricultura, mas até se calhar diria para esta região aqui do Alentejo, na próxima década e ao mesmo tempo quais poderão vir a ser as novas oportunidades e de que forma a tecnologia poderá vir a ajudar à produção nesta região. Do ponto de vista de tecnologia, nós neste momento no Inoplant Protect já estamos com um programa de trabalho bem definido e que envolve a utilização quer de sensores instalados localmente, quer de sensores remotos, em drones ou noutras estruturas que permitam recolha de informação, muita informação, acerca dos estádios fisiológicos da planta, acerca do crescimento da planta, todas as variáveis que têm a ver com a planta em si, com a questão do ciclo da planta. Nós podemos monitorizar isso de forma digital neste momento, já existem ferramentas digitais para fazer isso. Como eu disse, no nosso caso nós estamos muito focados na questão dos drones e na utilização dos drones, sobretudo de drones que permitam uma utilização relativamente
económica, porque neste momento a utilização de drones ainda é relativamente cara, nos grandes drones, por exemplo, mas há pequenos drones que com pequenas soluções acopladas podem nos dar uma resolução mais simples do problema e sem menores custos também para os agricultores. Isso também é uma das áreas que nós estamos a tentar investir. É o grande esforço. Do ponto de vista do que são as expectativas futuras e aquilo que nós antevemos que podem ser os grandes caminhos daqui para a frente, terá que ser sempre a substituição dos agroquímicos tradicionais, os vulgares pesticidas, herbicidas, por soluções biologicamente mais sustentáveis, soluções, estamos a falar de biopesticidas e outros que possam, de facto, causar menos impacto no ambiente e contribuir para uma maior sustentabilidade do meio. A outra questão há de ser sempre a questão da gestão da água e da forma como isso depois vai contribuir. Que é uma questão crítica aqui nesta região. Que é, sem dúvida, e a forma como isso depois como essa gestão da água vai contribuir para que o nosso próprio trabalho na questão da gestão das pragas e doenças seja também gerida, porque as duas coisas estão extremamente ligadas. A disponibilidade de água influencia imenso a forma como o padrão que todos os anos as pragas e doenças têm na vinha ou noutra cultura em particular. Muito obrigado, Dr. Faria. Muito obrigado, Nuno de Faria. Foi uma panorâmica da forma como a tecnologia estuda e pode ajudar à produção agrícola, não só nesta região onde estamos hoje, no Alentejo, mas também um pouco por todo o país e por toda a Europa. Foi mais uma entrevista integrada neste projeto do Futuragri, coordenação da Inova e com o financiamento da União Europeia. Continuamos em Arronches, estamos na adega Reynolds, da Herdade da Figueira de Cima. Falamos de investigação, vamos agora falar da parte da produção. E estamos aqui com o engenheiro Nelson Martins, responsável pela viticultura e enologia da empresa Reynolds Wine Growers, de Arronches, que é licenciado em Engenharia Agrícola pela Escola Superior Agrária de Santarém e é produtor pioneiro em Portugal nas práticas de agricultura regenerativa em viticultura. Começava por lhe perguntar sobre esta casa, sobre esta herdade. Pode falar-nos um pouco sobre a família e a empresa Reynolds? A família Reynolds adquiriu esta propriedade em 98, portanto não pertencia ao património da família, foi adquirida em 98. E a intenção de adquirir esta propriedade foi retomar uma tradição que se tinha perdido na família, que era na linha direta da Dona Glória Reynolds, mãe do atual proprietário Julian Reynolds. Perdeu algumas propriedades e perdeu a tradição na ligação da produção dos vinhos que a família trazia já há alguns anos. Então foi um retomar da tradição que se tinha perdido com a mãe do Julian, por isso foi a aquisição desta propriedade, com a plantação de 40 hectares de vinha e a transformação dessas uvas em vinho feito dentro aqui desta adega. Então, a primeira produção, a primeira vindima foi feita cerca do ano 2000, foi quando começou-se a fazer os primeiros vinhos, e até à data, pronto, hoje em dia sou produtor de vinhos do Alentejo, onde a marca Reynolds é a marca mãe da casa, depois dividida em três marcas, que é o Carlos Reynolds, o Julian Reynolds e a Glória Reynolds. Falávamos aqui de agricultura regenerativa em viticultura. O que é e porquê é que os vinhos aqui desta casa são diferentes do de outras? Bom, a família Reynolds sempre teve o pensamento e a responsabilidade pelo ecossistema onde está inserida. E a ideia foi sempre deixar para as gerações seguintes, uma vez que estamos a falar de várias gerações que passaram da família Reynolds a produzir vinho, e a responsabilidade é sempre deixar para a geração seguinte, pelo menos, as mesmas condições, ou as melhores condições ainda, para as gerações seguintes. Por isso, a prática da agricultura regenerativa, como o próprio nome diz, é regenerar o solo de forma a que torne o solo mais fértil, de uma forma natural, e deixar melhores condições para as gerações que vêm a seguir. Por isso, o que vem a diferença nos vinhos é o resultado desse tipo de agricultura. Portanto, nós, se deixarmos que as coisas funcionem mais naturalmente e que as coisas funcionem como a natureza, com o ciclo natural que as plantas têm, e respeitar os ecossistemas que estão envolvendo toda a nossa produção, pois vai-se refletir no perfil final do vinho. E por isso não é que produzimos vinhos nem melhores nem piores, mas produzimos
vinhos com ADN próprio aqui da herdade da Figueira de Cima e com um ADN próprio do sítio onde nós estamos inseridos. Do que me diz, dá-me um pouco a ideia que há aqui uma aliança de tradição, mas também de inovação e tecnologia. É verdade? Ou... Há uma família bastante conservadora, mas uma mente muito aberta para o futuro. Portanto, a conservadora diz o aspecto de respeitar a terra-mãe, essa são bastante conservadores, mas sempre abertos a novos conhecimentos. Para quê? Para adquirirmos, com esses novos conhecimentos, fazermos mais e melhor e respeitar muito mais aquilo que a natureza nos dá. E é nesse âmbito, portanto, dessa inovação que também procuram, que têm esta colaboração com o Inove Plant Protect, com o laboratório. Em que medida têm trabalhado com eles? Sim, o Inove Plant é importante aqui para dar conhecimento e para obter conhecimento neste caso estamos com um estudo sobre uma praga importante que nós temos no Alentejo. Prejudica-nos bastante as nossas culturas, as nossas vinhas. E que praga é? A cicadela. E a cigarrinha verde ou a cicadela. E sem conhecermos bem essa praga, não conseguimos saber qual é que é o momento ótimo para atacá-la e de forma a não prejudicar depois os auxiliares que existem na vinha. Por isso o Inove Plant é importantíssimo aqui esta parceria para nós conhecermos todo o ciclo que a praga tem, de forma a sabermos o ponto exato onde devemos atacar a praga sem causar mais estragos aos outros auxiliares. Ao que sei, já há cerca de 20 anos que está aqui a produzir vinho no Alentejo, nesta região de Arrons. Consegue dar-me uma ideia de como têm sido estes 20 anos, em termos dos desafios, da forma como se fazia, como se faz hoje vinha, como se produz, se trabalha a vinha também? Bom, há 20 anos atrás, bom, no início do projeto, nós não tínhamos estas práticas agrícolas, fazíamos uma agricultura tradicional, mas com algum respeito, já havia esta mentalidade de respeito pelo meio ambiente, e que depois temos vindo a aprender ao longo do tempo, foi essas melhorias que temos vindo a aprender e como conduzir a cultura da vinha, optando por essas práticas agrícolas mais amigas do ambiente, por assim dizer. A nível de alterações, noto claramente as chamadas, então, tem modo, as alterações climáticas são notadas. Tem refletido muito aqui nesta zona? Mais dias com temperaturas mais elevadas e temperaturas mais elevadas, menos chuva, na média tem chovido menos, e uma das coisas que temos vindo a ser cada vez mais presentes é cada vez o ciclo da videira é mais curto. Nós vindimamos cada vez mais cedo. Quando estamos a falar de 20 anos atrás, se calhar estamos com uma diferença de 3 semanas, quase um mês de diferença de vindima do que fazemos para o dia de hoje. Na altura andávamos a vindimar na segunda, terceira semana de setembro, hoje em dia estamos a vindimar na segunda, terceira semana de agosto. E além das épocas em que é feita a vindima e provavelmente também alguns dos cuidados da vinha, que outras formas têm encontrado para acompanhar estas mudanças? Há alterações também nas vinhas, nos bacelos que usam? Ou que... Não, as vinhas novas que têm sido renovadas, claramente temos vindo a plantar as vinhas com bacelos mais preparados para resistirem à seca. Um grande desafio que nós no início plantávamos as vinhas de forma a que as linhas estejam paralelas à inclinação do terreno. Agora estamos a fazê-las ao contrário, estamos a fazê-las perpendiculares às curvas de nível, de forma que conseguimos captar mais água e, além disso, deixar plantas mais preparadas para resistirem à seca. O grande handicap aqui é falta de água e cada vez mais temos que preparar a vinha para que aguente esse tempo de seca. As outras alterações que temos feito é conduzir a planta de forma a consiga terminar esse ciclo, ou terminar a fazer uma maturação completa da uva dentro do espaço que lhe é permitido. Então, ao fim e ao cabo, é pô-la mais resiliente às condições adversas que o clima está a pôr, não é? E essas são significantes, as alterações, baseado muito na fertilização da vinha e na nutrição da vinha, que é o nosso grande desafio, é tentar ao máximo pôr as plantas o mais nutridas possível, de forma a que elas consigam terminar o ciclo, mas basicamente é pôr a planta muito mais resistente às adversidades que o clima está a pôr.
Muito bem. E agora fazer-lhe uma pergunta um bocadinho mais genérica. Como é que vê o futuro, os próximos 10 anos, se quiser, os próximos 20 anos, da agricultura e da viticultura em particular no nosso país? A agricultura, acho que tem uma mentalidade, os agricultores em geral, acho que começaram a ter uma mentalidade mais aberta e uma mentalidade mais aberta ao conhecimento. E já tomaram consciência que é necessário cuidar o sítio onde estão a fazer a agricultura, o solo, porque daí é que vai nascer tudo. Pronto. Enquanto se calhar há 50 anos atrás o solo era um elemento físico onde nós plantávamos as nossas culturas, hoje em dia pensa-se de uma forma diferente, pensa-se como o solo ser a matéria-prima para como nós conseguimos ter as nossas culturas. Se nós não conseguimos ter uma mentalidade de regenerar e de cuidar os nossos solos e dar as melhores condições, aquilo que falámos que é uma das diretrizes da família Reynolds, deixar as melhores condições possíveis para as gerações seguintes, acho que não se consegue fazer uma boa agricultura. E eu cada vez mais, nos jovens agricultores, vejo essa mentalidade aberta e essa mentalidade de responsabilidade em ter consciência que o solo é a base da agricultura. E acho que vejo com bons olhos a agricultura porque vejo pessoas capazes de absorver essa informação e transmiti-la depois para as gerações seguintes, acho eu. Muito obrigado, engenheiro Nelson. Ficamos então com esta perspectiva de futuro, de tecnologia, mas também de sustentabilidade e, pelos vistos, ainda há futuro para a agricultura em Portugal. Acho que sim. Muito obrigado. Obrigado.